Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma aula preparatória para a segunda fase do exame da OAB em Direito Penal e Processo Penal. Hoje vamos trabalhar a peça revogação da prisão, que pode ser tanto a prisão preventiva como a prisão temporária. Então, como vocês irão identificar se o enunciado está cobrando a peça revogação da prisão? Então, neste caso, tanto a prisão preventiva como a prisão temporária são legais, só que o enunciado vai descrever que não mais subsistem os motivos que as ensejaram. Então, o juiz ele pode revogar tanto a prisão preventiva como a prisão temporária se os motivos que a ensejaram não mais subsistem. E a competência para revogar a prisão, ela originariamente é do mesmo órgão jurisdicional que as decretou. E qual é o fundamento jurídico para a revogação da prisão? São os artigos 282, parágrafo 5º e 316, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem. Artigo 282, parágrafo 5º. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E o artigo 316, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Ok? Então, quais são algumas teses que podem aparecer nesta peça para vocês? Claro que vou trabalhar com alguns exemplos de tese, é óbvio que existem outros, mas só para que vocês percebam como isso pode ser cobrado. Então, uma primeira tese. O agente foi preso preventivamente porque estava corrompendo ou ameaçando uma testemunha. Posteriormente, essa testemunha ela é ouvida. Depois de ouvida a testemunha, nós devemos pedir a revogação da prisão, porque o motivo que estava presente não está mais. Ok? Uma segunda tese que pode aparecer é: o agente foi preso temporariamente porque estava destruindo elementos de informação, por exemplo, documentos. Posteriormente, o documento é entregue pelo próprio investigado ou é apreendido em um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então, o motivo que estava presente não está mais. Ok? Uma terceira tese que pode ser trabalhada: o agente foi preso preventivamente porque existia informação de que ele estava se desfazendo do seu patrimônio para fugir do país. Posteriormente, comprova-se que ele estava vendendo o seu patrimônio, mas para comprar uma outra casa no mesmo bairro. Então, o motivo que estava presente não está mais. Ok? Uma quarta tese que pode aparecer é: o agente funcionário público foi preso preventivamente para a garantia da ordem pública, para evitar que solto continue praticando infrações penais contra a administração pública. Posteriormente, então, ele é afastado do exercício de suas funções. Então, o motivo que estava presente, ou seja, a decretação da sua prisão preventiva para que ele solto continuasse a praticar infrações penais, não está mais. Por quê? Porque ele foi afastado da sua função. Então, nós devemos solicitar a revogação da sua prisão. E qual é o pedido que vocês vão fazer na peça revogação da prisão? Por óbvio, é a revogação da prisão preventiva ou temporária, e não esqueçam de pedir a expedição do competente alvará de soltura. Então, sempre nas peças de liberdade, vocês devem solicitar a expedição do competente alvará de soltura. Ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como seria um modelo de peça de revogação da prisão. Então, o encaminhamento seria: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca D. Possivelmente, nesses casos, o enunciado pode dar essas informações para vocês. Qual foi o juiz
de qual vara e de qual comarca, porque nós já temos uma prisão estabelecida. Então, se tiver essa informação, vocês podem completar. Se não tiver, então deixe com espaços. Se for um crime de competência da Justiça Federal, o encaminhamento é para o excelentíssimo senhor doutor juiz da vara criminal da seção judiciária D. E se for um crime de competência do Tribunal do Júri, o encaminhamento é para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca D. Aí, posteriormente, você vai colocar o número dos autos, porque como eu já tenho uma prisão preventiva temporária decretada, eu já tenho o número dos autos. Então, se o enunciado fornecer para vocês essa informação, vocês podem colocar. Se não, coloquem só autos número. Aí, posteriormente, passam para a qualificação. Então, se o enunciado der o nome do cliente de vocês, vocês coloquem o nome, aí já devidamente qualificado nos autos, porque como já existe uma prisão decretada, ele já foi devidamente qualificado nos autos. Por seu procurador infraassinado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requererá, aí pode colocar em caixa alta, revogação da prisão preventiva ou temporária, conforme o caso, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Então, o primeiro item que vocês vão trabalhar é a parte dos fatos. Então, vão narrar os fatos apresentados. Não percam muito tempo, porque esse ponto ele não é pontuado. Então, façam apenas um breve resumo do enunciado. Observação importante, não inventem dados e apenas relatem como ocorreu a prisão. Aí, posteriormente, no segundo item, aí sim, um item importante, que é a parte do direito. Então, vocês vão fundamentar o pedido de vocês, em especial no princípio da presunção de inocência, vão demonstrar que cessaram os motivos que ensejaram a prisão preventiva temporária. Então, por exemplo, a ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, como a ausência de perigo à ordem pública, à ordem econômica, a conveniência da instrução ou a aplicação da lei penal. Vão fazer menção, se for o caso, às medidas cautelares lá previstas no artigo 319 e 320. Então, como um breve relato, vocês vão fazer, então, menção de que não existem mais os motivos que ensejaram a prisão ou preventiva ou temporária. Por esse motivo, estão solicitando a sua revogação. E aí, por fim, no item 3, é a parte do pedido. Então, eu fiz dois itens, se fosse para uma prisão preventiva ou para uma prisão temporária. Então, no caso de uma prisão preventiva, o pedido seria: ante o exposto, requer-se, após a manifestação do Ministério Público, a revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, a fim de que possa responder a eventual processo em liberdade ou, aí eu fiz até um pedido subsidiário, ou subsidiariamente, requer-se a concessão de liberdade provisória, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 também do Código de Processo Penal. E aí não se esqueçam, em qualquer dos casos, requer-se a expedição de alvará de soltura. E se for o caso de uma prisão temporária, ante o exposto, requer, após a manifestação do Ministério Público, a revogação da prisão temporária, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a expedição do respectivo alvará de soltura ou subsidiariamente a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. Aí, como fechamento, nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado e a OAB. Então, se por acaso o enunciado não der qual local, aí então vocês não vão colocar. Ok? Então era isso que eu tinha para tratar com vocês no vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.